Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta segunda-feira, 18 de novembro de 2024, 28 graus nesse exato momento, uma manhã nublosa, a probabilidade de chuva é de 2%, portanto não deve chover, a umidade relativa do ar está em 61%. Hoje nós vamos ter aí logo pela manhã 32 graus de máxima, né? E 20 de mínima, que foi hoje logo pela manhã. Vai ter 32 graus antes do meio-dia hoje. E depois vai se manter e vai cair um pouquinho por conta de chuvas que vão cair aí na região e que estão com problema. Não esquenta a cabeça não, irmão. O capacete faz isso mesmo. Tá me deixando... Tá me deixando com o cabelo tudo bagunçado. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É a primavera brasileira, é assim mesmo. Um dia muito calor, outro dia chuva e frio, né? E a gente acaba ficando com a garganta até ruim. Eu já tô com a garganta melhorando, mas ainda tem alguns picos aí de problema, mas já tá bem melhor. Então, é a primavera brasileira aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Nós estamos bem próximos aqui do estado de Minas, né? Estamos aqui a 100 e poucos quilômetros do estado de Minas. Eu vou falar 3 recadinhos rápidos, tá? Escorpião e a Aedes aegypti. Esses dois estão causando problemas. Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya, que é esse mosquito rajado aí. Se ele estiver infectado e te picar, você vai ter a dengue. E a dengue, se for hemorrágica, ela pode te matar. Então, melhor coisa é exterminar com esse bicho. E os escorpiões, a picada dele não é bacana. É uma dor terrível e não ajuda em nada. Não melhora em nada a sua vida. Então, o que você vai fazer? Limpar o seu quintal. Evitar ter lugares onde o mosquito pode aparecer ou o escorpião pode aparecer. O mosquito aparece em pequenos vasinhos, em coisas que têm acúmulo de água e que a água da chuva agora é muito abundante, né? Então, fica aí a água limpa num lugar escurinho, quentinho, úmido. Ele vai lá e faz o seu criadouro ali, sabe? E aí acaba dando problema quando ele voa e ele pica você, se ele estiver infectado com a dengue. A fêmea desse mosquito pode te transmitir a dengue e se ela for hemorrágica, você pode morrer, tá bom? Não é para assustar ninguém, é um alerta, tá? Tem gente que fica falando isso, tá assustando as pessoas. Não. Se a pessoa não souber, ela morre porque não sabia. Outros morrem sabendo. Alguns morrem porque não sabiam. Então, fica aí o alerta, escorpiões e mosquitos Aedes aegypti tá em alta. Vou deixar eles aí um pouquinho mais. Eu tenho um recadinho aqui, que é para não fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá? Dentro de uma academia, dentro aí da academia do seu prédio, tá liberado, tá bom. Mas na rua não pode. Mesmo que você leve a garrafinha de água, aí você não vai conseguir se hidratar direito e vai acabar pegando também uma insolação. Então a melhor coisa que tem é não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Ponto, acabou. Então, agora que eu já dei os 2 recadinhos, os 3 recadinhos rápidos, eu também preciso falar de uma coisa que sempre nós falamos no mês de setembro, mas eu resolvi que eu vou falar todo domingo. Então, hoje é domingo, hoje é segunda, quer dizer, segunda, ontem eu falei, mas eu quero falar, porque ontem teve uma pessoa, né? Teve uma pessoa ontem falando na live a respeito dessa situação, então eu quero falar com você também. Presta atenção. Se você algum dia pensou, ou está pensando, ou já pensou, e agora está aí triste, angustiado, amargurado, e de vez em quando passa aquela ideia assim, vou tirar minha vida, vou me suicidar. Não é opção, tá bom? Não é opção. Isso não é uma opção. Você fizer isso, você não vai vencer na vida. Porque vencer na vida é viver. Quem vence na vida continua vivendo, mesmo com problemas, com dificuldades, com tristezas, com angústia, com dificuldade. Vamos para frente, vamos em cima, vamos todo mundo junto, um ajudando o outro e nós vamos chegar do lado de lá. E você fazendo isso, pedindo ajuda aqui embaixo, você não precisa colocar seu nome, nome de ninguém, não precisa colocar nada.
Só o contato. O nosso profissional vai entrar em contato com você e você vai falar com ele. Com certeza vai te ajudar. Já tem ajudado muita gente, tá? Ontem era domingo e tinha essa pessoa com problema. Então achei por bem falar novamente hoje na live de segunda-feira, para que você, se você está aí agora, você voltou de viagem, né? Tem muita gente que voltou de viagem feliz, mas tem outros que voltou triste, tá? Esses que voltaram triste, muito provavelmente vão ter alguns probleminhas aí. Então, se você tiver aí com uma angústia, uma tristeza, faz nada não. Entra em contato com o pessoal aqui e eles vão conversar com você, tá bom? Tá falado? Então tá bom. Outra coisa aqui, deixa eu falar uma coisinha aqui pra você. Não tente ensinar Deus a ser Deus, tá? Hoje pela manhã nós estávamos conversando numa live e algumas pessoas dizendo: mas Deus devia fazer assim, Deus devia fazer assado, Deus devia se posicionar de tal e tal jeito. Esse é o jeitão nosso mesmo. Tem horas que fala assim: nossa, parece que Deus não tá vendo. Você já falou isso? Já lá, um montão de gente já falou. Parece que Deus está demorando em tomar atitude, parece que Deus não sei o quê. Mas Ele é Deus. E Ele vai agir na hora e no momento certo. Não queira ensinar Deus a ser Deus. Ele tem, larga experiência no ofício, sabe? Ele já está há muito tempo aí como Deus, então ele sabe o que é que ele está fazendo. Presta atenção nesse versículo aqui, porque esse versículo é Deus falando a respeito de um homem, quando Satanás entrou no meio dos anjos, lá numa reunião no céu, e apareceu lá no meio, e aí Deus fez uma pergunta para ele, inquiriu ele, falou assim: de onde você vem? Rodear, passear pela terra e observar o que está acontecendo. Aí Deus, você reparou em meu servo Jó? Você, Satanás, reparou em meu servo Jó, já que você estava rodeando, passeando pela terra, como desocupado que você é? Você reparou ele? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. Então, Deus deu um testemunho fazendo uma pergunta para Satanás a respeito de Jó. Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. Por que eu estou falando desse versículo? Por causa dessa nossa conversa hoje de manhã. Mas não tem nada a ver. Não, gente que está aí, esse povo não tem nada na cabeça, fica querendo questionar Deus. Lembra desse Jó aí, no capítulo 1? Vamos lá, no capítulo 38. Olha aí, o capítulo 38 do mesmo livro de Jó. E olha o que aconteceu aqui, no versículo 8. O versículo 8 está falando aqui, presta atenção para você ver, versículo 8. Olha aí. Deus estava falando para Jó. Jó havia questionado Deus em relação a algumas coisas, que parecia que algumas coisas ele não sabia, assim como a gente está falando aqui, né? A gente fala normalmente. Aí Deus vem assim e fala assim, depois disto, olha só, capítulo 38, versículo 1. O Senhor respondeu a Jó de dentro de um redemoinho e disse: Ei, Jó, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me responde. Jó havia questionado Deus e Deus agora estava dando uma resposta para ele. Onde estavas tu quando eu andava na terra? Capítulo 38, versículo 4 diz: onde estavas tu quando eu andava na terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Medida na terra.
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? É Jó, aquele que estava lá no capítulo 1º, homem íntegro, homem sério, não sei o quê, papapá, temente a Deus e desvia do mal. Só que aí ele começou a questionar Deus e Deus falou isso para ele. Sobre que estão fundadas as suas bases, as bases da terra? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam. Quem foi? Quem foi que fez tudo isso? Ou quem encerrou o mar com as portas? Falou, ó, quando transbordou e saiu da sua madre, ó, da madre. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedor. Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus as portas e ferrolhos. Deus está perguntando tudo isso a Jó no capítulo 38. Ele disse, até aqui virás. Foi ele que colocou os limites no mar, foi Deus. Mas aí ele estava perguntando para Jó, quem é você que está querendo questionar alguma coisa aqui? Onde você estava quando eu coloquei ordem para que a jaqueira desse jaca, para que o abacateiro desse abacate, para que o mar tivesse o seu limite e não adentrasse pelo território adentro? Onde você estava? Onde você estava quando eu passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos? É isso. Então preste atenção, Jó. Eu vou falar um negócio aqui para você, olha só. Veja aqui, ó. Quando, tá aqui, ó. Para que agarrasse, ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela como o barro sob o selo e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Onde você estava, Jó? O que você está querendo questionar? Aí eu volto para a nossa situação de hoje. Quem sabe essa situação aí, ó, tem um homem com Deus sentado numa carteira, querendo dar ordens para ele, querendo opinar sobre aquilo que está acontecendo. Quem é que pode dar algum parecer nessa situação? Tudo aquilo que Deus faz é bom. Presta atenção. Tudo que Deus faz é bom. Ainda que aos nossos olhos possa por um momento parecer que não é bom. Mas tudo que Deus faz é bom. Então, diante desta palavra, eu quero falar para você aqui, ó, que você que está aí questionando por que é que tem um no hospital e o outro na bagunça. Foi isso que ele colocou hoje de manhã, né? Logo pela manhã. Não foi? Isso, foi o senhor que colocou. Por que questiona que um está no hospital e o outro está bagunçando? Porque um que não presta, que não vale nada, está preso dentro de um presídio comendo, não sei se do bom ou do melhor, ou vivendo de regalias, mas está vivo. E aí o que está questionando é que o homem que era bom, trabalhador, pai de família, que levantava cedo para trabalhar, morreu por causa de uma bala que saiu do revólver que estava na mão desta pessoa, que agora está preso e que não tem compromisso nenhum com a família que ele enlutou. É difícil. Eu não consigo explicar. Tem coisas que eu não consigo explicar e eu só vou poder opinar a partir do momento que Deus falar assim, olha, é isso, é assim, é por causa disso. Eu não sei qual que é a situação. Eu sei, entendo, muitas vezes já questionei, tá? Hoje não questiono mais, mas já fui um questionador. Às vezes quando a gente entrava dentro de um hospital e via só crianças, eu não gosto muito de ficar falando
nessa situação, porque tem pessoas que ficam achando que você está fazendo isso para emocionar. E não é isso, não é. Mas qual que é a situação? Você entra dentro de um hospital e você vê crianças sofrendo por causa de um câncer, por causa de uma doença degenerativa. E aí você fala, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, o que essa criança fez? E alguém chega ao ponto de dizer assim, será que Deus não está vendo? Tá. Ele está vendo. E não perdeu o controle de nada. Por isso, nessa segunda-feira eu quero falar para você aqui, ó. Questionar a Deus, querer ensinar Deus a ser Deus, não é sábio, não é inteligente, porque Deus sabe muito bem ser Deus. E do trono dele, ele controla todas as coisas e nada passa despercebido aos seus olhos. É isso. Então, você que está aí questionando que Deus parece que não está sabendo e que parece que nós estamos em situação de dificuldade, de problema, mas deixa eu te mostrar aqui, ó. Deus atende fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Presta atenção. Então, a palavra precisa ser guardada no seu coração para que ela exercite a tua fé. Ok? Então, não tente de maneira nenhuma justificar situações adversas com a situação que Deus está permitindo que algumas pessoas passem. Não tente. Isso não é sábio, isso não é inteligente. Cada um vai ter que dar conta de si e no momento certo, na hora certa, Deus entra com providência e resolve a situação. Ainda que você olhe para algumas pessoas e veja e fala assim, nossa, não tem dificuldade, não tem problema. Cheio de dinheiro, carro bom, casa boa, lancha, barco, jet ski, ele tem um rancho, ele tem muito dinheiro, ele é um homem bem sucedido. Não aceitou Jesus? Não. Não? Aceitou não? De nada vai valer. A hora que passar para a eternidade, isso tudo fica aí e ele vai ter que dar conta lá daquilo que ele fez quando ele recebeu tudo isso para poder administrar. Se administrou mal, vai levar um puxão de orelha. E também vai ouvir da boca de Deus, aparte-se de mim que eu não te conheço. Aos nossos olhos, pode estar tudo perdido, pode estar tudo cheio de problema, mas não aos olhos de Deus. Os olhos de Deus, ele passa sobre a terra e nada passa despercebido aos seus olhos. Beleza? Tá, então o convite para você, não, era só uma explicação. O convite para você, nesta manhã, é que você não questione as coisas que Deus está fazendo. Tem algumas situações que é o homem mesmo que foi atrás, sabe? Aquele sujeito que nós falamos lá que estava empinando a moto. Eu sou motociclista também. Já vejo muita vantagem em andar sobre 2 rodas. Tem gente que resolve andar em uma só. Coloca em risco a vida dele e a vida dos outros. Foi o que aconteceu com aquele sujeito ontem. Aí você pega e fala assim, onde Deus estava? Estava no mesmo lugar quando o outro, que era um outro motociclista, passou com as 2 rodas no chão, todo cuidadoso, de capacete, fazendo e cumprindo as leis do trânsito. Estava no mesmo lugar. Só que nós tendemos a questionar quando entra o caos. Aí parece que Deus não controla o caos. Controla sim. Tudo está nas mãos dele e ele continua controlando. Tá bom? Feito? Começamos a segunda bem, hein? Não é puxão de orelha, não é nada. É só para que vocês entendam que Deus continua no controle de todas as coisas. E por mais que o homem seja íntegro, seja bom, seja justo, olha lá, Deus falando de Jó, no capítulo 1, lá no 38, ele dá um puxão de orelha nele. Ele fala assim, onde você está? O que você está pensando que você é? Você vem agora questionar as minhas atitudes. Entendeu o que é que eu estou falando? Estou dizendo realmente isso daí. Um homem
que era justo, correto, não sei o quê, que Deus deu testemunho a respeito dele diante de um monte de anjo e diante de Satanás. Lá no 38, ele vai e sobe o nariz e sobe o tom. Eu quero saber. Aí Deus já mostra para ele o lugar dele e fica quietinho, como diz a molecada aí, fica pianinho, né? Então, passando para poder falar, você precisa aceitar Jesus. Não tem outra chance. Aquilo que eu falei ontem a respeito do caminho, da verdade e da vida, que só Jesus só Jesus pode ser os três de uma vez só. Ele é o caminho, ele é a verdade, a vida e uma coisa que você não vai conseguir em outro lugar: ir ao Pai se não for por ele. Foi ele que falou. Ele não mente. É isso. Pois é. A pergunta que foi feita eles têm costume de chamar isso aí de apelo. Eu não gosto de apelo não, porque eu não estou apelando para nada. Estou querendo que você aceite, é um convite, que você aceite a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador e não fique fazendo papel de professor. Aqui colocou um Jesus aí meio... Mas não queira fazer papel de professor para Deus, para Jesus. Beleza? A tosse ainda tá aí, mas é menos, né? Já melhorou bastante, né? Então tá... agora vai melhorando aos poucos. Medicado. Então preste atenção aqui, pessoal. Não tem como ir a Deus se não for por Jesus, tá? Você precisa necessariamente aceitar Jesus. E eu vou fazer aquele convitinho que eu sempre faço, né? Se você quer aceitar Jesus, se é da sua livre e espontânea vontade, não estou te convidando para ir para igreja nenhuma. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Percebe? Não falo nome, não falo denominação, não falo nada. É só a respeito de Jesus. Então, se você quiser, é só você falar com ele agora nesse momento e começar a semana bem, começar a semana aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Tá. Podemos perguntar quantos de vocês que estão na live nesse momento querem ou desejam aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e querem continuar seguindo os seus passos, seguindo as suas ordens, seguindo aquilo que Ele ordenou que nós façamos enquanto estivermos sobre a terra. Quem quiser, vai dizendo aí eu. Vamos lá, eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, perdi. 10, 11, 12, 13, 14. Opa, voltando para Jesus. 15, 17, 19, 21. E segue a lista. Todos que estão aí, desejo no coração. Tá, vocês que estão aí, podem ir contando aí, depois vocês me falam quantos foram, porque eu não posso ficar aqui contando. Mas presta atenção aqui. Tá, 27 por enquanto. Presta atenção aqui. Você precisa entender que quando você crer em Jesus, o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você e ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer. O que vai acontecer depois, o capelão eu não tenho controle, tá? O meu papel é fazer aquilo que eu falei ontem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pronto. Aí entra a sua parte, crer e ser batizado. Aí entra a parte de Deus, ser salvo. E ele vai providenciar salvação, ele não mente. A partir do momento que você aceitou, você tem direito, tá bom? Dado o recado? Muito bem. 31. Beleza, vamos. Mas se você não conseguiu colocar, se o seu celular está com problema, você pode orar e falar com Deus. Eu não sou apegado a números, tá? Nem números de audiência, nem de
de quantos aceitaram. Eu não sou apegado a isso, tá bom? Se houvesse um só para mim, já estava muito bem. Então tá bom. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos agradecer pela vida de todos os nossos irmãos que estão ali no Rio Grande do Sul, as nossas irmãs, todos aqueles que já se recuperaram, aqueles que estão em recuperação. Que o Senhor dê graça, saúde, paz, prosperidade e alegria para todos eles, inclusive as crianças e os idosos. Muito obrigado porque o Senhor está cuidando e tem cuidado muito bem desses nossos irmãos gaúchos. Pai, nós queremos te louvar pela vida desses que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, declarando publicamente que estão decidindo as suas vidas e entregar nas mãos do Senhor. Continue com suas mãos estendidas sobre a vida deles, ajudando-os, fortalecendo-os, perdoando os seus pecados, escrevendo seus nomes no livro da vida, e que eles possam permanecer no Senhor e que essa decisão seja duradoura e que seja para a eternidade, que esse dia seja marcado, dia 18 de novembro de 2024, que o Senhor continue abençoando a cada um deles. Oramos pelas famílias daqueles que foram enlutados no acidente da Passaredo. Nós oramos para que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre as familiares da Célia, da Jéssica, do Yuri. Continue amparando, colocando alegria, paz, tranquilidade, que eles possam ter o Senhor como amigos nesse tempo de dificuldade. Oramos pela Dona Maria José, pelo Emerson, que a gente chama de Dum. Oramos pela irmã Maria Dourado e a sua família. Oramos pela Isabela, pelo Miguel e pela família. Oramos pela Dona Neia e pelo seu Fernando. Pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e seus familiares. Oramos pelo Eduardo, ali de Piracicaba, que continua na UTI do Hospital dos Plantadores de Cana de Piracicaba. Oramos pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor. Continua com suas mãos estendidas e guardando essa família e mudando tudo aquilo que está fora do lugar, coloca no lugar, em nome de Jesus. Nós oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, por todos eles, aqueles que estão acompanhados em casa. Nós oramos para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles e de todos aqueles que trabalham com esses idosos. Oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos que estão nas escolas, nas faculdades, nas creches e aqueles que estão trabalhando, prestando serviço, fornecendo aquilo que é necessário para a formação de uma juventude sadia, de jovens saudáveis, jovens equilibrados, com boas intenções e que estejam no controle das suas vidas e estejam debaixo da proteção do Senhor. Nós oramos por todos os doentes, hospitalizados ou não, oramos por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, por aqueles que estão oprimidos, opressos, possessos, deprimidos, que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles. Nós oramos pedindo perdão dos nossos pecados, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já fez no domingo, que o Senhor está fazendo nessa segunda-feira e que nós possamos ter uma semana abençoada. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus e até amanhã. Falei que ia fazer com 30, hein? Deus abençoe. Tchauzinho.